convido agora Nuno Fornes, ele é administrador da Nova Base, e vou pedir ao Nuno que faça outra coisa, porque talvez alguns dos presentes tenham reparado, alguns mais observadores, que projetado na parede está um símbolo da Nova Base que nunca foi visto, porque ele é lançado hoje. E conforme nós temos falado hoje, uma marca não é muito mais do que um nome ou do que um logotipo, é um símbolo e representa um posicionamento, e uma vez que a Nova Base anuncia hoje, ou apresenta hoje este seu novo símbolo, eu pedi ao Nuno que começasse por nos explicar e anunciar aquilo que a Nova Base está a lançar de novo. Muito bem. Muito obrigado também por este convite. Obviamente é uma honra estar aqui hoje nesta conferência. Hoje é um dia particularmente relevante para a minha organização. Vamos vivê-lo com particular entusiasmo e temos, de facto, hoje às 3 da tarde, uma conferência de imprensa onde vamos anunciar publicamente e à comunidade de jornalistas esta revolução que hoje iniciamos. Eu, portanto, vou pedir desculpa aos jornalistas que estiverem hoje aqui na sala, mas vou cometer em confidência de, em primeira mão, partilhar convosco algumas das coisas que vamos mostrar logo à tarde. Se cativar o interesse deles, porventura convido-os também a estarem logo às 3 da tarde, se não, paciência. Mas entendemos que, de facto, com este fórum era relevante usar este momento, e não como um momento, e eu gostava de enfatizar isso, um momento de publicidade da organização, não é esse o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é partilhar convosco aquilo que é a nossa estratégia para os próximos anos, uma estratégia que tem uma componente internacional muito forte e que daí vocês infiram as vossas conclusões, ficam a conhecer a nossa. Eu acho que desse ponto de vista este tema das estratégias pode ser partilhado, porque a vantagem competitiva está na sua execução, não está tanto no seu anunciar, nas tais palavras, e portanto eu vou partilhar convosco o que é que nós estamos a pensar fazer. Portanto, insisto, os números que vou partilhar e no fundo toda esta nossa lógica, não entendam como nenhuma atitude arrogante da minha parte e da empresa que eu estou a representar. 6 slides para poupar o vosso tempo. O que é que nós nos deparámos no início deste ano? E foi no início deste ano que este esforço de reflexão começou. Estamos a falar de uma empresa que tem 20 anos de história, 21 para ser mais exato, e no início do ano nós, olhando para trás, pensávamos e vimos que tínhamos tido uma empresa que tinha tido um crescimento bastante interessante, ou seja, ela começa em 98 como uma pequena empresa, muito ligada à universidade, o espírito universitário, era essa imagem e a associação que sempre existiu à Nova Base, e houve um conjunto de pessoas que acreditou que era possível, e a visão que nos animou nos últimos anos e que vamos mudar hoje, foi uma visão de ser o maior player, o maior integrador português na área das tecnologias de informação. Na altura, quando nós dizíamos isto, a verdade é que se riam-se na nossa cara e, portanto, basicamente, é com muito orgulho que nós atingimos esse estádio, porque parecia perfeitamente impossível para uma empresa como a nossa conseguir atingir esse desígnio. Fomos crescendo, fomos cotados em bolsa, portanto, desde também, não foi logo em 98, foi em 2000, se eu não estou em erro, não é muito relevante, mas transformámos-nos no maior player nacional em termos de tecnologias de informação. Atingindo esse lugar, seria simpático com números, enfim, que à nossa escala e para a tecnologia de informação em Portugal são números relevantes, estou a falar de qualquer coisa como 240 milhões de euros de volume de negócios, mais de 2.000 pessoas a trabalhar na organização e uma das empresas em Portugal que mais investe em investigação e desenvolvimento, com mais de 9 milhões de euros por ano. Devo dizer, e contra mim também falo, porque enquanto representante desta área da comunicação de Nova Base, eu sei que a maior parte destes números são muito pouco conhecidos, ou seja, eu muitas vezes quando chego junto a algum cliente, ou mesmo de um amigo, e digo, então, mas tens ideia de quantas pessoas trabalham na Nova Base? Pá, aí umas 200. De facto, não há muito esta percepção. Também nunca houve esta preocupação de comunicar isto. Nós sempre entendemos que a empresa vivia do passa-palavra. Numa empresa de serviços, e talvez este seja o maior desafio que nós enfrentamos enquanto organização, se calhar por oposição a alguns dos casos que já foram aqui apresentados, numa empresa de serviços, quando não há um produto tangível, é o nosso comportamento enquanto pessoas que leva a imagem da empresa, que leva os valores da empresa e que seduz os clientes a comprarem novamente os nossos produtos e os nossos serviços. Daí que para nós é particularmente difícil o esforço de internacionalização. Portanto, estávamos no início do ano, estávamos com aquilo que era um negócio saudável. Também, curiosamente, o ano de 2009, um ano particularmente difícil, foi o melhor ano de sempre para a organização. Portanto, é possível, em anos difíceis, contrariar as crises e ser bem-sucedido, mas mesmo assim achávamos, e a palavra foi essa, que era importante sonhar. Portanto, também parece uma palavra estranha no mundo da gestão começar a falar em sonhos, mas foi isso que nós quisemos fazer. Quisemos sonhar. Como é que nós vamos voltar a crescer no futuro? Qual é que era o nosso futuro? Ou seja, estávamos ali, havia uma incógnita muito grande, vamos continuar a crescer, não vamos? Não, nós queremos continuar a crescer, queremos iniciar um novo ciclo de crescimento tão ambicioso como o que tivemos até agora, e para isso percebemos que precisávamos ter uma nova visão. A que nós tínhamos estava gasta, ser o maior player já não animava ninguém,
uma marca que apoiasse essa visão e também ter a tal ambição internacional maior do que aquela que já temos. No esforço de grande reflexão, tivemos um ano a pensar, um ano a ouvir, e ouvir clientes, ouvir os nossos colaboradores, ouvir acionistas, ouvir jornalistas, a perceber o que é que falta que faz no mercado português, qual é que é essa imagem, qual é esse posicionamento, que espaço existe para uma empresa como a nossa. E o espaço que existe é um espaço que, por acaso, no lado dos equipamentos, mais da tecnologia, já está ocupado por uma empresa que toda a gente conhece, que é a Apple, mas no lado dos serviços não está. Que é dizer que a Nova Base existe para tornar a vida das pessoas e das empresas mais simples e mais feliz. É um bocadinho estranho, é a primeira vez que a gente também ouviu isto e que nós próprios também desenvolvemos este projeto custa a assumir, não tem nada a ver com a visão tradicional de uma empresa tecnológica, mas é para isso que a tecnologia existe. Já ninguém tem paciência para ver manuais, para ver soluções e opções complicadíssimas. As pessoas querem coisas simples. E como digo, a Apple, os seus produtos, é dos melhores paradigmas de utilização simples. Tecnologicamente, porventura, nem são das soluções mais sofisticadas e melhores, mas do ponto de vista de utilização são realmente fáceis. Essa é a nossa visão, ou seja, a partir deste momento a Nova Base vai assumir que sempre que estiver a desenvolver um sistema, uma solução, o está a fazer com o foco de tornar a vida mais simples e mais feliz para os seus clientes e também para os clientes dos seus clientes. Inspirados por essa visão, basicamente queremos também tocar muito no lado emotivo das coisas, ou seja, a visão muito racional do mundo, muito do lado esquerdo, muito engenheiro, já não chega. Achamos que, do ponto de vista das emoções, é muito importante e é a forma de energizar pessoas e organizações para as coisas avançarem. Queremos tocar desse lado. Temos um novo logo para representar isto. Introduzimos na nossa organização muito o conceito de Design Thinking e o nosso novo logo, que também pode parecer estranho, e eu vou aproveitar aqui a oportunidade hoje para explicar um pouco, mas o que é que nós estamos a dizer? Nós temos de tentar, neste logo, juntar aquilo que era o N tradicional da Nova Base, retilíneo, do rigor, da engenharia, com uma coisa que nós já tínhamos na organização e que se calhar foi, a grande parte é ela que se deveu o sucesso dos primeiros 20 anos, que foi ter uma boa atitude de gestão, ou seja, isto da engenharia, sem o rigor da gestão, sem a entrega dos números, não funciona. E, portanto, nós tivemos uma capacidade de boa de gestão na organização que levou a atingir os números e agora juntamos a componente emocional, a componente do design. Só deixámos o nome na mesma. Aliás, muitas das pessoas com quem falámos disseram não, o nome Nova Base hoje é um ativo, mas de resto, quer do ponto de vista de cores, de códigos de comunicação, estamos a mudar tudo. A cor passa a ser um vermelho muito mais emotivo, muito mais ligado, como digo, à energia, e é este o nosso grande apelo. É uma forma de nós próprios e dentro da organização motivarmos as pessoas para um novo futuro, para uma nova época que nós entendemos que vai ser muito mais vibrante e muito mais emotiva. Uma assinatura nova, também Like Life. Eu devo dizer que fui talvez dos que defendia que podíamos pôr como uma assinatura Simpler Napier, afinal é isso que nós queremos, mas afinal também reconhecemos que podia ser prematuro. Infelizmente, nem todos os projetos correm tão bem como nós gostaríamos, nem muitas vezes tornamos ainda, em alguns casos, poucos, felizmente, a vida menos happier, menos simples para alguns clientes, isso temos que assumi-lo, depois resolvemos, certamente, mas é como a vida, vibrante, cheia de energia, cheia de vontade de enfrentar estas crises e estas adversidades e com o objetivo Simpler Napier. Portanto, este é um novo logo que vai ser apresentado hoje à tarde e o ponto de partida, do ponto de vista internacional, e já agora só para terminar, estamos a falar de uma empresa que hoje tem cerca de 30 milhões de euros de negócio internacional, num universo de 240, portanto, 13% da nossa faturação é feita fora de Portugal. E também o que eu acho que é curioso, e vou terminar já, o que é curioso também de ressalvar é que, diria eu, temos projetos inesperados, ou seja, inesperados que a maior parte dos portugueses não conhecem e acham, se calhar, e eu aqui vou aproveitar só para falar em quatro que eu acho que são particularmente relevantes. Vou falar, por exemplo, do exemplo da televisão digital. Na televisão digital, as famosas set-top boxes que muitos de vocês têm em casa, é um negócio que ainda está a crescer muito no resto do mundo e neste momento a competição que nós estávamos a fazer, que era uma competição complicada, com os players tradicionais e que estão a entrar neste mercado, que fazem as caixas, nomeadamente os indianos e os chineses, que competem por custo, conseguimos reverter a cadeia de valor e neste momento aquilo que nós fazemos é o software e o chipzinho que entra dentro dessas caixas. E estamos a vender esse software e esse chip, imaginem onde, à China e à Índia. Portanto, as caixas que hoje de televisão são utilizadas em grande parte dos operadores na China e na Índia têm um chipzinho dentro português, feito em Portugal. O Made in Portugal também se focou nisto, infelizmente, de facto, não é um ativo. O Made in Portugal e muitas das geografias onde estamos a trabalhar, e hoje estamos a trabalhar em quase todas as zonas do mundo, destaco Angola, destaco Emirados Árabes Unidos, uma zona de grande crescimento para empresas
como a nossa, pelo menos para a Nova Base, está a ser uma zona a explorar claramente. E destaque também a Espanha, mas o Made in Portugal, de facto, na maior parte das vezes acaba por ser uma dificuldade. E quando é assim, usamos o Made in Europe. Não pusemos ainda o West Coast, ficou a ideia, se calhar vamos passar a pôr Europe West Coast, mas usamos muitas vezes o Made in Europe. Mas este exemplo das caixinhas de televisão, que hoje estamos a vender, não as caixinhas, porque isso era estar a competir num terreno que não conseguimos dominar, mas o chipzinho que lá está dentro, e vendê-lo a empresas chinesas e indianas, acho que é um bom exemplo de competição. Estamos também, no caso do carro elétrico, a gente hoje ouve falar e começa a ser também uma coisa mediática, para terem a ideia que a experiência que se está a fazer hoje em Portugal de mobilidade elétrica é a única a nível mundial que está a ser feita à escala de um país. É a única a nível mundial que está a usar estándares abertos. É a única a nível mundial que foi focada exclusivamente no utilizador. E o utilizador aqui é o condutor, não o produtor de energia elétrica, o fabricante do automóvel, quer que seja. Portanto, é uma experiência que bebe inspiração no caso da Cibes, também vai ser aqui hoje falado, e é pioneiro, e vem-nos visitar todo o mundo, chineses. Aliás, o lançamento do carro do Nissan Leaf está a ser feito cá em Portugal, e vem-nos visitar todo o mundo para ver o que é que se está aqui a fazer. Muitas vezes com a surpresa que já se disse aqui, isto é feito em Portugal, que estranho, não imaginava. Portanto, mas há cada vez mais casos de inovação, de lançamento de novas tecnologias e de experiências feitas em Portugal e com muito sucesso. Para terminar, diria apenas que, com fruto da nossa experiência, um posicionamento muito interessante para o nosso país tem sido de balão de ensaio de muitas destas experiências. Nós temos um país hoje com infraestruturas perfeitamente ao nível do resto da Europa, diga-se o que disser. Temos uma cultura muito aberta à inovação. Experiências também, como já se disse aqui, da Cibes e da Via Verde, etc. São coisas portuguesas, feitas em Portugal, inovadoras. E temos uma dimensão que já não é nem muito pequena, nem muito grande. E, portanto, é um bom sítio para empresas e para países ensaiarem novas soluções tecnológicas e estamos a tirar partido disso em alguns casos e, portanto, contamos nos próximos 20 anos também com o apoio dos nossos clientes, de todos, porque acho que, quer dizer, Nova Base precisa, obviamente, deste apoio todo e eu acho que o país também precisa de Nova Bases. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedro Hipólito é precisamente diretor-geral precisamente da Cibes, de que ainda agora falávamos, e junta-se a nós para começar por nos explicar em duas penadas, como disse há pouco, a vossa relação com os mercados externos. Muito bem. Portanto, dizia eu que a Cibes é uma empresa que em Portugal gera o sistema de pagamentos e rede multibanco. Todos os portugueses usam os nossos serviços diariamente. Temos 25 anos de história que nos levaram a um prestígio nesta área reconhecido. Todos os anos ganhamos um prémio como a empresa mais inovadora da Europa na área de pagamentos. Prémios quer do Financial Times, quer da Comissão Europeia, quer de instituições independentes. Mas, de facto, nunca tínhamos feito um esforço de internacionalização até há 2 anos atrás. Tínhamos um mercado focado em Portugal. Há 2 anos atrás, com a perspectiva do abrandamento dos negócios em Portugal, tomámos a decisão de fazer um processo de internacionalização. Fizemos umas primeiras experiências na Roménia, correram bem e isso permitiu-nos depois procurar outros mercados e ganhar força. Neste momento, temos uma empresa específica para perseguir negócios internacionais que tem atividade em 10 países fora de Portugal. Os negócios estão a crescer muito rápido. Para dar um exemplo, nós para este ano, que era o primeiro ano dessa empresa, tínhamos projetado uma faturação relativamente pequena, por cautela, de 600 mil euros e vamos faturar mais de 5 milhões de euros no primeiro ano de atividade. Portanto, estamos a ter bastante aceitação lá fora. Para além de estarmos em Portugal em contacto diário com todos os portugueses, nesta área internacional estamos também embrenhados numa teia, numa relação com outras empresas portuguesas. Desde logo, a Nova Base aqui ao meu lado, é um dos nossos maiores fornecedores também nos negócios internacionais e a Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente mesmo o Dr. Lavrador, é um dos nossos mais importantes impulsionadores em alguns dos mercados, quer sendo diretamente cliente, quer, quando não é cliente, usando a influência que a Caixa Geral de Depósitos tem junto de alguns dos nossos clientes. Portanto, dizer que esta internacionalização, eu acredito que o nosso caso é interessante para mostrar que quando a base que existe em Portugal, quando o produto é bom, ele é vendável lá fora. Mas tem que ser bom, porque de facto a marca Made in Portugal não ajuda e nós quase sempre temos que fazer uma coisa que é pôr o cliente num avião e trazê-lo cá. Porque nas reuniões, se passamos um PowerPoint a falar em tecnologia portuguesa, há 10 segundos de silêncio e a pensar, mas isto é os azeites da Sovena ou é mesmo tecnologia?
E aí nós temos que os pôr num avião e trazê-los e temos que os trazer a Portugal, fechando o ciclo de venda quando ficam convencidos e quando veem o que temos. Muito bem, muito obrigado. Vamos para o nosso último convidado, José Neves, ele é administrador da Skysoft. Por favor, junte-se a nós. A Skysoft é uma empresa portuguesa que tem vindo a ganhar também grande visibilidade. Ainda assim, eu pedia-lhe que nos apresentasse a vossa relação com os mercados externos. Claro. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. A Skysoft está inserida dentro do grupo espanhol, que é o grupo GMV. É um grupo com cerca de 1.100 colaboradores, presente em 7 países do mundo. Em Portugal somos cerca de 100 pessoas. Começámos em 98 com 10 pessoas, que nós juntamos a equipa nessa altura. Temos vindo a crescer em vários mercados. Eu vou focar mais no mercado da aeronáutica, que é onde nós temos ganho alguma preponderância e de relevo a nível mundial. Salientar hoje que a GMV Skysoft em Portugal é um dos principais fornecedores de sistemas e serviços para a Agência Europeia de Defesa, para a Agência Espacial Europeia, para a European Maritime Safety Agency, que está aqui baseada agora em Lisboa, como também para a Eurocontrol, que tem vindo a fazer grandes desenvolvimentos com vista ao futuro espaço aéreo europeu. Com fruto e com base nessas capacidades foi tomada a decisão em 2009 pelo grupo GMV de desenvolver e criar em Portugal 2 centros de excelência e de decisão, que é o Centro de Transportes Marítimos e o Centro de Aeronáutica. No Centro de Aeronáutica, em particular, vai alavancado com 12 anos de conhecimento e de fruto de investigação e desenvolvimento feitos pelas equipas de engenharia de Lisboa, que pegaram, entre aspas, nas suas malas e tiveram que ir durante muitos anos para os estrangeiros para aprender, para tocar um pouco no que o Dr. Brasil disse no início, tentarem se qualificar e ganhar as capacidades necessárias para competir e trabalhar lá fora. Tivemos também que aprender algo que muitas vezes é difícil, que é trabalhar em rede, trabalhar em cooperação. E hoje noto que é muito mais difícil muitas vezes trabalhar em cooperação e em consórcio com empresas portuguesas do que com empresas estrangeiras. A causa aí está porque muitas vezes as empresas portuguesas não gostam de partilhar, preferem ter 100% de nada do que 5% de 100%. E é difícil. No estrangeiro é muito diferente e as pessoas estão muito habituadas realmente a partilhar, a trabalhar em rede. E essa experiência internacional permitiu-nos, de certa forma, ganhar esse status. Por outro lado, permitiu-nos também identificar mercados nicho. Eu penso que olhando hoje para a GMV como é hoje, e olhando para a Skysoft como era no início, com 10 pessoas, tipicamente nós apresentávamos no estrangeiro como uma empresa que sabia fazer tudo. E hoje em dia sabemos fazer se calhar muito menos, mas o que fazemos muito menos somos referência e as pessoas olham-nos como uma empresa fiável. Muitas vezes olham para algumas empresas portuguesas, spin-offs ou não spin-offs, ou então novas empresas que estão a surgir agora, tipicamente com esse erro, querem e dizem que fazem tudo. E muitas vezes é inviável acontecer isso. Através da nossa monitorização, olhamos para esse ponto como a focagem da empresa em mercados-alvo. Identificámos um dos mercados na aeronáutica, um segmento da aeronáutica que é o Integrated Model Avionics, que é uma tecnologia que surgiu inicialmente em 92 pelo Boeing 777 e foi evoluindo. A Skysoft, na altura, começou a trabalhar nessa tecnologia em 98. O nosso primeiro produto, fruto desse investimento, só surgiu em 2004, portanto, 6 anos de maturação, também de qualificação da nossa engenharia, e em 2004 conseguimos vender os primeiros produtos à Thales, que é o principal fornecedor da Airbus, e os nossos sistemas foram, na altura, integrados e serviram para os testes do A380, que foi bastante gratificante. Fruto desse reconhecimento, em 2007, apresentámos um projeto de 5 milhões de euros, com alguma dimensão, europeu, para a investigação desta tecnologia, olhando para o futuro, olhando já para o cenário de 2012-2015. Liderado por nós, o projeto envolveu a Embraer do Brasil, a Thales de França, a Dassault, que é o principal fornecedor integrador de business jets, a Alenia de Itália e outras entidades de pesquisa e desenvolvimento europeias. E puseram a empresa, de certa forma, num patamar onde podia não só trabalhar em cooperação, como podia desenvolver também os seus produtos. E permitiu-nos que começássemos a desenvolver produtos específicos para grandes empresas. E é muito bom que em 2010, portanto este ano, conseguimos vender os nossos produtos para a China, para empresas na China. Em novembro, portanto, no mês passado, vendemos para a NASA. Estamos neste momento em processo de venda para a Coreia.
e também para o Canadá. Portanto, esperemos que isso aconteça no início já de 2011. Portanto, é uma tecnologia que não é de grande dimensão, mas é extremamente focada e permite-nos não competir com as grandes empresas que trabalham no mercado aeronáutico, mas sim ser uma ajuda para elas e, portanto, sermos, de certa forma, colaboradores deles em áreas em que eles provavelmente não querem trabalhar porque precisam de um grande investimento ou simplesmente não se vêm a trabalhar porque não é a referência deles. No Centro de Pesquisa Marítima é exatamente o contrário, um exemplo diferente, que é começámos por vender a nível nacional para os portos da Madeira e para os portos dos Açores e hoje em dia estamos a colocar a nossa tecnologia provavelmente em 2011 na Malásia, mas em 2009, 2010 vendemos para os portos espanhóis, para as Ilhas Canárias e portanto estamos a tentar desenvolver ainda mais. Temos, entre aspas, um pouco de sorte que a Agência Marítima Europeia de Segurança Marítima está baseada em Lisboa, o que nos permite estar muito mais perto de um cliente-chave e agora estamos, de certa forma, a tentar alavancar essa capacidade para exportar ainda mais e ser uma referência. E muitas vezes, como há pouco se falava, que é preciso mostrar que nós fazemos cá alguém para as pessoas verem, muitas vezes as pessoas perguntam: mas vocês já venderam em Portugal? E em alguns mercados é difícil, por exemplo, no mercado de defesa, onde eu trabalho há alguns anos, é difícil dizer que nós fazemos em Portugal, mas é muito mais fácil vender no estrangeiro. Na área marítima foi um pouco diferente. Temos em Portugal, de certa forma, o nosso showroom e as pessoas podem vir cá e observar e, de certa forma, ganhar o reconhecimento que se falava para ganharem confiança na empresa. Um ponto só para terminar, que temos vindo a desenvolver e que eu penso que foi pouco focado nas apresentações anteriores, de início, foi a questão de que realmente Portugal está no West Side of Europe, mas eu penso que nós temos uma grande vantagem em relação aos competidores dos PIGS, nomeadamente Grécia, Itália, Espanha e Irlanda, que é realmente a nossa ligação para o Brasil. E indo ao Brasil, quem já foi ao Brasil, realmente o Brasil tem uma grande capacidade, mas tecnologicamente eu penso que está ao nosso nível ou atrás de nós. E eu posso-vos mostrar que a GMV, este ano, as duas equipas minhas estiveram no Brasil a dar formação à Força Aérea Brasileira na área de sistemas de navegação por satélite e na área de processamento de imagens por satélite. Isso só mostra que realmente o Brasil pode ser realmente a alavanca para Portugal. Se calhar muitas vezes estamos só sempre a olhar para a Europa como o principal porto exportador. O Dr. Brasil Horta falou realmente dessas possíveis visitas no futuro ao Brasil. A GMV Skysoft fez o ano passado com um conjunto de empresas portuguesas. E temos tentado alavancar ao máximo esse mercado exportador e a tecnologia que eu há pouco falava de IMA é uma tecnologia que começámos a trabalhar com a Embraer em 2007, mas que estamos a fazer o spin-off para a espacial brasileira já em 2010 para